ouvinte, você sabia que o vampiro é isso mesmo, um personagem literário do cinema. Ele talvez seja uma alegoria para pessoas LGBTs, para gays, lésbicas, bissexuais. Falei, tô leve. É isso, acabou o vídeo. Tchau. Mentira, não acabou não. Pesquisando na internet, eu me deparei com um vampiro e como ele se identifica e como ele se relaciona às pessoas LGBTs e à comunidade LGBT, né? Pra quem não sabe, eu sou um homem bissexual, muito bi sim, meu amor, casado também com uma mulher bissexual. E assim, essa criatura que é pálida, vive na escuridão, e que eu sei que você que é LGBT sempre teve um crush no vampiro. Você sabia que os vampiros se tornaram ícones da comunidade LGBT? Por que pessoas LGBT se veem tanto nos monstros? Talvez é porque a gente é excluído pela sociedade. Opa, não queria militar, mas militei. Cai tabu, cai tabu. Pra gente conseguir entender isso, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. E vamos lá pro século XIX, há muito tempo atrás, na era da literatura gótica. Você tá achando que o gótico veio, sei lá, nos anos 2000, o pessoal que anda de preto, que escuta Evanescence, ó. Ai, sim, menina. Século XIX, meu amor, existe arquitetura gótica, literatura gótica, muitas coisas góticas. Se pra algumas pessoas, hoje em dia, é um tabu a gente falar da nossa sexualidade, pessoas bis falando sobre a sua sexualidade, né? As pessoas já associam uma pessoa confusa. Você imagina no século XIX. Isso também não era uma coisa, assim, diferente, né? Mas mesmo assim, com todo esse tabu, surgiu a vampira Carmila. Sabe quem é Carmila, não? Carmila é uma vampira lésbica, meu amor. Essa sim tem cheiro de couro e gostava de colar velcro. Eu gosto de mulheres. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona, lésbica, eu colo velcro, eu gosto de colocar aranha pra brigar. E o escritor de Carmila é o irlandês, vou confirmar o nome aqui pra não errar, Joseph Sheridan Le Fanu. Do quê? Eu sempre trazendo coisa grega e talvez nunca conseguindo pronunciar certo, né, gente? Carmila é uma obra considerada essencial nesse gênero literário do terror. E foi uma das primeiras obras a tratar o vampirismo pelo prisma e pela ótica feminina. Ó, tá vendo? É o meu garfo do Satanás. Mona, você é maluca? É porque eu tô estudando muitas coisas demoníacas. E na época que eu era da igreja, gente, ó, tem uma tatuagem de Jesus Cristo, eu era da igreja, tá? Eu estudava também sobre demonologia. Essa história da vampira Carmila, com seu subtexto ali bem homoerótico, ele influenciou diretamente uma outra história, que é o Drácula de Bram Stoker. A Carmila, ela é uma jovem vampira que persegue e se apaixona por mulheres. Mas, especificamente, diretamente, a palavra lésbica nunca foi mencionada nessa obra. E é um subtexto homoerótico disfarçado de terror. E pra mim, isso é genial, porque tá falando de temas que provavelmente já permeavam aquela sociedade. Eu não sei se você sabe, mas pessoas LGBTs existem em todos os períodos históricos. A gente não decidiu ser LGBT agora. A gente tem isso no século XXI, que a gente tá 20, 19, 18, até no período clássico. E, pra falar sobre o período clássico, eu não sei se você sabe, mas lá o verdadeiro amor era entre dois homens. Olha só, esse autor irlandês, ele consegue justamente utilizar dessa subtrama do terror pra falar sobre a questão de uma pessoa lésbica, de uma mulher lésbica, uma mulher LGBT no século XIX. Parabéns, Le Fanu! E vamos pensar um pouquinho, o que o vampiro pode talvez representar? Ele é uma pessoa que vive nas sombras, não pode aparecer à luz do sol. Pra sociedade, essas pessoas que vivem nessas sombras, elas são o quê? Isso mesmo, monstros. E o que o LGBT é pra essa comunidade é? Principalmente os bolsonaristas, né, bolsonaristas? Monstros. Que querem acabar com a ideia de família tradicional brasileira. E os vampiros fazem também o quê? Eles desafiam as regras, as convenções sociais. E isso te lembra o quê? Talvez justamente a minha comunidade. Talvez a nossa comunidade. E pra mim, o vampiro, ele tá justamente nessa metáfora. Por essa experiência do ser marginalizado pela sociedade, desse ser que é o outro. E não
esse ser que é homogêneo, que é igual a todas as pessoas e não segue esse padrão do que pode ser, do que as pessoas dizem que é certo na sociedade. A gente consegue se enxergar também, a gente enquanto comunidade consegue se enxergar nesse monstro, justamente por muito tempo a gente precisou morar dentro do armário. Muito tempo a gente precisou justamente não poder ser quem nós somos. Por muito tempo a gente precisou morar nas sombras e viver e se esconder nas sombras, temendo a luz do dia, a exposição, os xingamentos. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu não conseguia entender sobre essa questão da minha bissexualidade, que eu gostava de meninos e meninas. Então eu sempre sofri muito bullying, eu sempre fui bem afeminada, bem garotinha. Então na escola eu sofria bullying, dentro de casa com meu padrasto sofria bullying, e eu não conseguia entender. Mas hoje eu acredito que a gente viva num tempo que, por mais que a gente esteja passando por momentos em que existe uma extrema direita querendo retrocessos nas nossas conquistas, a gente pode ser quem a gente é. Eu posso chegar aqui e falar, eu sou um homem bissexual. Eu não preciso me esconder mais, sabe? Eu não preciso ficar dentro de um armário. Eu posso ser essa linda vampirinha no sol mesmo, meu amor. Põe a cara no sol, querida. Aceita, gay, é pra poucas a cara no sal, mana. Posterior, a gente tem uma outra obra também sobre vampiros, só que isso já é escancar. Tem uma autora chamada, vou pegar o nome da autora aqui, Anne Rice. E ela virou o jogo. O nome do livro que ela escreveu, que depois virou filme e série, é Entrevista com o Vampiro. E ela pega justamente esse subtexto homoerótico e joga completamente na nossa cara, sem medo de ser feliz. A história de Louise, Lestat e Cláudia não é só sobre vampiros. Se você achou que era só sobre vampiros, desculpa te falar, mas você tá precisando ler ou ver de novo. E essa história é sobre uma família não tradicional. É sobre uma família não convencional. Sobre relações extremamente complexas, cheias de amor, ódio, dor, sexos. Que velha safada! A autora, ela conseguiu dar um rosto justamente para nossa dor. Ela tornou aquilo que muitas vezes é visto como proibido em algo que é fascinante. E eu vou questionar aqui com você. A gente vê a cultura pop tentando normalizar esse vampiro. Pega, subverte essa ideia nesse monstro que outrora é e transforma num objeto, ser de desejo, transforma em um adolescente com perigos, com problemas de adolescentes. De repente esse vampiro tá brilhando no sol, que é uma loucura. Mas de tempos em tempos também tem filmes que trazem justamente essa essência vampiresca de volta, que eu acho que a gente ama. Eu, pelo menos, apaixonado. E assim, o vampiro, no final das contas, ele não é só um monstro. Ele é, na real, o que a gente mais teme. E não é o Temer. Ele é o que a gente deseja. Ele é a representação dos nossos medos, a representação da nossa solidão, mas também do nosso orgulho e da nossa subversão. Por falar em subversão, não tem como não citar Judith Butler, né? Se você não conhece, leia Judith Butler, que ela é sensacional. E se essa história te intrigou, não deixa de compartilhar esse vídeo, deixa um comentário aqui se esse vídeo fez você refletir de alguma forma. Eu sou Zé M. E outra coisa, se inscreva no meu canal, eu tô quase chegando em 500 inscritos, é a minha primeira meta.